Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse é o dia que Deus nos deu para vivermos para a sua glória e também testemunharmos dos muitos feitos extraordinários que Ele tem realizado entre nós. Eu mesma sou testemunha de tantas orações respondidas. E eu recomendo continuarmos orando, buscando, crendo, aguardando e testemunhando, sim, dos feitos maravilhosos do Senhor. Hoje vamos falar ainda de milagres e o texto está em Lucas, capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 23, que nos diz assim: Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós percebemos aqui que João Batista mandou procurar Jesus para confirmar se ele verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus, e a resposta de Jesus não foi uma explicação, mas uma demonstração do seu ministério, do seu alcance e do seu chamado para cumprir tudo aquilo que Deus determinou para ele, que fora predito no capítulo 61 de Isaías, quando ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também para consolar todos os tristes. Isaías 61, do 1 até o versículo 2, ele vai falar sobre a missão do Messias. Jesus leu parte dessa passagem na sinagoga em Nazaré e a interpretou como uma referência a ele próprio. E essa palavra está em Lucas 4, do versículo 16 até o versículo 21, mas eu vou ler apenas o versículo 18 e o 19, quando ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós temos aqui os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos, e também um perdão, como o texto, tanto em Isaías como o texto de Lucas, vai falar do ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano do recomeço e o ano da absolvição de todas as dívidas e a chance para recomeçar. Temos aqui não somente a missão do Messias, como também a missão da igreja, que ficou com o privilégio de testemunhar ao mundo feitos ainda maiores que Jesus havia realizado.
quando nós vamos encontrar nas Escrituras que nós podemos fazer obras ainda muito maiores. Essa reflexão de hoje, ela vai falar sobre cegos que voltaram a ver, sobre endemoniados que puderam ser libertos e a pleno juízo poderem recomeçar suas vidas, voltarem para suas famílias, terem uma chance. Esse texto de hoje vai nos lembrar a testemunhar de quantos pais clamaram por socorro a Jesus e tiveram seus filhos curados, libertos, voltando a pleno juízo para um recomeço. Alguns patrões pediram por seus empregados e tiveram a alegria de voltar para casa e encontrar esses servos plenamente restabelecidos. Quantos mortos também tiveram vida pela vida de Jesus, não só no Novo Testamento, mas ainda hoje. Temos como igreja a alegria, a satisfação de poder ver tantos mortos que têm tido vida, porque Jesus veio também para restaurar, para trazer um novo recomeço e também para ressuscitar mortos. Eu queria que nós agora tivéssemos esse momento de pararmos e dizer quantas pessoas, incluindo nós, quantas pessoas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho, e diante do poder do Evangelho, essas pessoas voltaram a ter vida por causa de Jesus. Capítulo 20 de João, o versículo 30, ele vai dizer assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse mesmo livro, capítulo 21, o último versículo deste livro, versículo 25, ele vai dizer: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É extraordinário poder olhar para as Escrituras Sagradas e saber que tudo que ali está relatado não foram tudo o que Jesus fez no primeiro século, durante o seu período de vida, que tantos milagres foram produzidos e que tantas vidas foram alcançadas pelo seu eterno poder. E o que dizer do primeiro século para cá, com tantos outros sinais e maravilhas que têm sido operados através do poder de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Faltariam páginas para que todos esses sinais, prodígios e maravilhas fossem escritos. Mas para nós que cremos, nós sabemos que a fé nos leva a crer que o Senhor continua operando e operando mais sinais e maravilhas. Isso para nós é motivo de regozijo, alegria e de mais fé, para que saibamos que muito mais o Senhor vai continuar fazendo. Essa é, pois, a reflexão de hoje, um chamado a testemunharmos do poder de Deus e de definitivamente declararmos ao mundo que muito mais o Senhor ainda vai fazer. Que a nossa fé seja avivada, os nossos corações sejam visitados e o poder de Deus se estabeleça cada vez mais, levando ao mundo essa mensagem de esperança e de milagre para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu desejo uma ótima reflexão e que a nossa fé seja ainda mais avivada, porque o Senhor continua realizando ainda mais milagres. Um grande abraço, que Deus nos conceda um ótimo dia. Amém.